E aí, turma, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao que nós estudamos na aula anterior. A gente começou a fazer aquela revisãozinha lá básica do que a gente já tinha estudado. E para a gente entrar no assunto novo, eu vou ensinar hoje a vocês um tipo de cruzamentozinho já um pouco com um grau maior de complexidade, usando mais de um par de alelos. Para nós realizarmos esses cruzamentos que envolvem mais de um par de genes, que é o que nós vamos estudar na segunda lei de Mendel, eu preciso primeiro compreender como eu faço para encontrar as combinações que serão utilizadas no quadro de Punnett. Na revisão da aula passada, eu dei uma amostrazinha, do que seria o quadro de Punnett. E hoje nós vamos realizar o nosso cruzamento nesse quadro. Então eu peço que vocês fiquem atentos aqui, que nós temos mais de um par de genes aqui na nossa combinação. Lá anterior eu só tinha o quê? Um par. Aqui eu tenho mais de um par. Observem aqui que eu coloquei todos os homozigóticos dominantes. Aqui um heterozigótico, aqui dois, aqui três. Eu posso seguir assim adiante se eu tiver mais pares de genes. Por quê? Para eu encontrar as combinações alélicas que eu vou utilizar posteriormente no quadro de Punnett, eu preciso primeiro saber quantas combinações eu vou encontrar. Então, como é que eu vou construir o quadro sem saber quantas linhas e colunas eu vou utilizar naquele quadro? Então, eu preciso primeiro descobrir quantas combinações eu vou utilizar. Descobrir quantas combinações, eu vou então agora encontrar quais são elas. É isso que nós vamos aprender agora. Primeiro, existe uma regrinha básica, onde eu tenho 2, sempre o número 2 elevado a n. Esse n é a nossa variável. Ele vai variar de acordo com o número de genes que forem heterozigóticos. Então, eu tenho um indivíduo com 3 pares de genes e eu vou observar quantos desses genes são heterozigóticos. Lembrem que cada letra igual representa um gene. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 genes. Quantos desses genes são heterozigóticos? Ah, professora, eu encontrei 3, eu encontrei 2. É isso que eu vou colocar aqui. Eu vou elevar o 2 a o número que eu encontrar nos meus indivíduos. Então, vamos fazer aqui o primeiro. Nesse indivíduo aqui, eu tenho quantos? A regra diz o quê? 2 elevado a n. Aqui eu tenho quantos genes? 3. Quantos deles são heterozigóticos? Nenhum. Então, fica 2 elevado a 0. Na matemática, a regra é clara. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Qual seria, então, essa combinação, professora, que eu iria encontrar? Os dois aqui, são iguais? São. Se os dois são iguais, basta utilizar apenas um representante. Venho para o segundo, o B. São iguais os dois alelos? São. Os dois são dominantes. Então, basta utilizar apenas um. Próximo gene, C. Os dois são iguais? São. Então, basta representar com apenas um. Então, qual é a combinação que eu achei aqui? A, B, C. A dominante, B dominante, C dominante. Quantas combinações eu encontrei? Apenas uma. Quantas combinações eu deveria encontrar? Uma. Então, a combinação é aquela. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho, também 3 genes. Mas desses 3, quantos são heterozigóticos? Apenas 1. Então, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá quanto? 2. Então, quantas combinações eu devo encontrar? 2. Agora, quais são elas? Observe que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui, os dois, eles não são iguais. Então, esse dominante tem que cruzar com os demais, mas esse recessivo também tem que cruzar com os demais. Então, eu vou separar dominante e recessivo. O próximo é igual ou diferente? Igual. Então, coloco apenas um. O terceiro, lembra aqui que tem que colocar aqui também. Ah, professor, então dividir um para cada um? Não, não é assim.
É porque eu estou colocando a representação alérica. Assim como eu cruzaria o A dominante com o B dominante, eu cruzaria também o A recessivo com o B recessivo, com o B dominante, desculpa. Então vamos lá, o próximo, C. Os dois são iguais, então ó, C dominante. Aqui, iguais, então basta 1. Qual foi a combinação que eu encontrei aqui? A dominante, B dominante, C dominante. A recessivo, B dominante, C dominante. Encontrei quantas combinações diferentes? 2. Quantas eram esperadas? 2. Agora aqui, ó. 3 genes. Quantos são recessivos? 2. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. São iguais? Não, são diferentes. Então, coloca, ó, dominante, recessivo. Venho para o próximo. Olha aqui outra coisa diferente acontecendo. Os dois seguintes também são diferentes. Então, eu tenho que cruzar o A dominante com o B dominante, mas também tenho que cruzar ele com o B recessivo. Aqui a mesma coisa. Eu tenho que cruzar o A recessivo com o B dominante e tenho que combinar com o B recessivo. Próximo, C dominante. Os dois são iguais, basta 1. Mesma coisa aqui. E aqui. Viu? Por isso que eu falei para vocês que é a combinação. Aqui não tem 4 Cs para distribuir, né? Então eu tenho ali a combinação. Qual é a primeira combinação? Gente, é só seguir o caminho percorrido. Ó, o sinal de igualdade, eu venho seguindo o caminho aqui, ó. Qual foi a combinação que eu encontrei aqui? A dominante, B dominante, C dominante. Agora o próximo, ó. A dominante, B recessivo e C dominante. Aí veio para o próximo. Mesma coisa, eu estou só combinando. Só seguindo o caminho, o percurso, ó. A recessivo, B dominante, C dominante. A recessivo, B recessivo, C dominante. Só eu preciso fazer essa linha aqui, não. Eu estou só demonstrando de onde vêm as combinações, qual o caminho a seguir. Aqui eu encontrei quantas combinações diferentes? 4. Quantas eram esperadas? 4. Agora vamos para esse aqui, ó. Eu tenho quantas aqui? 3, então é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá quanto? 8, né? Porque é o 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Vou colocar bem aqui, porque o povo erra. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom? E agora, para a gente descobrir, mesma coisa dali. Vou copiar aqui, ó. A dominante, A recessivo. Próximo. B dominante, B recessivo. Próximo. Ah, professora, mas esse aqui era igual, esse aqui é diferente. Segue o mesmo raciocínio, ó. O B dominante tem que cruzar com o C dominante e tem que cruzar com o C recessivo. O B recessivo também deve cruzar com o C dominante e com o C recessivo. Mesma coisa aqui, ó. Cruza com o C dominante, cruza com o C recessivo. Cruza com o C dominante, cruza com o C recessivo. E segue a linha de raciocínio na hora da combinação, ó. A dominante, B dominante, C dominante. A dominante, B dominante, C recessivo. A dominante, B recessivo, C dominante. A dominante, B recessivo, C recessivo. A recessivo, B dominante, C dominante. A recessivo, B dominante, C recessivo. A recessivo, B recessivo, C dominante. A recessivo, B recessivo, C recessivo. Quantas combinações eu encontrei aqui? 8. Quantas eram esperadas? 8. Então essa combinação aí é que eu vou jogar ali no meu quadro de comer. Por enquanto nós vamos trabalhar só com
pares de genes. Aqui eu coloquei logo o exemplo para a gente já saber a maior variação possível. Sempre que vocês tiverem questões para encontrar a quantidade ou a combinação, você usa sempre essa regrinha aqui. Anote o que for necessário e a gente já vai vir com o cruzamento envolvendo 2 pares de genes diferentes. Anotem aí. Então, turma, nós vamos continuar aqui, ó, o que eu falei para vocês aí do nosso cruzamento. Nós vamos utilizar aqui, ó, 2 pares de genes. Um representado pela letra A, o outro representado pela letra B. É interessante nós sabermos realizar esse cruzamento, porque nós vamos estudar logo a seguir grupos sanguíneos, e aí a gente vai estudar 2 grupos, o sistema ABO e o RH. E na hora de cruzar, que é o que vocês mais gostam de saber, né? Se A positivo, se A negativo, a gente vai precisar de 2 pares. Então nós vamos aprender logo a fazer esse cruzamento. Quando a gente estudar a segunda lei de Mendel, vocês já estão craques. Aqui eu tenho então 2 pares de genes. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou descobrir quais são as combinações. 2 elevado a n. Quantos são o número de genes heterozigóticos? 1, 2. Os 2 são heterozigóticos. Então, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Aí, eu fiz aquele mesmo esqueminha que eu acabei de explicar. A dominante, A recessivo. B dominante, B recessivo. B dominante, B recessivo. Quando eu combinei aqui, ó, A dominante, B dominante. A dominante, B recessivo. A recessivo, B dominante. A recessivo, B recessivo. Encontrei, então, as minhas combinações. Quando eu venho para cá, ó, representando o pai, observem que são iguais. Então, a combinação encontrada é a mesma. Coloquei aqui de 2 cores no quadro para a gente conseguir distinguir de quem é quem, para vocês terem uma noção melhor. O que foi que eu fiz? Eu não descobri quais são as 4 combinações, então eu joguei as 4 combinações aqui, ó. Qual é a primeira combinação? A dominante, B dominante. A dominante, B dominante. A dominante, B recessivo. A recessivo, B dominante. A recessivo, B recessivo. Aqui a mesma coisa, ó. A dominante, B dominante. A dominante, B recessivo. A recessivo, B dominante. A recessivo, B recessivo. Coloquei aqui, pronto. É só realizar o cruzamento, igual aquele joguinho lá do Batalha Naval, né? Linha e coluna. Quem é que vem aqui? A dominante, gente, sempre letra com a sua correspondente. Com A dominante. B dominante com B dominante. Próximo. A dominante. A dominante. B dominante. B recessivo. Próximo. A dominante. A recessivo. B dominante. B dominante. Observe que eu estou colocando a cor, representa cada um, para vocês saberem de quem é quem. A dominante com A recessivo. B dominante com B recessivo. E assim eu vou fazendo para todos, ó. A dominante, A dominante. Aí é que tá, ó. Quem é aqui é o B recessivo, mas pela regra, quem é que vem primeiro? Dominante. Então, B dominante, B recessivo. A dominante, B recessivo, B recessivo. E assim por diante eu vou fazendo todos aqui. A dominante, A recessivo, B dominante, B recessivo. Dominante, A recessivo, B recessivo, B recessivo. E aí eu vou seguindo adiante aqui com os meus cruzamentos. Vocês aproveitem e já vão aí fazendo o cruzamento de vocês e acompanhando aí a aula. Ó, A dominante, A recessivo, B recessivo, B recessivo. E vamos seguindo. A recessivo,
B dominante, B recessivo. E aqui no último, ó, todos serão recessivos. Gente, na segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica esperada, ela segue aquele mesmo raciocínio. Quem é a característica manifestada aqui? Do alelo dominante. Então, todo aquele, cada um quadrinho desse representa um indivíduo. Eu tenho 16 aqui no total para um par de duplo heterozigóticos. Então, sempre o resultado vai acabar sendo o mesmo, ó. Pelo menos um dominante para cada, eu vou ter em 9 indivíduos. Ó, pelo menos um. Então, 9 indivíduos vão ter pelo menos um dominante para cada gene aqui. Ah, pessoal, porque esse aqui é recessivo, esse aqui é dominante. Mas todos eles têm pelo menos um dominante para cada. Tá vendo? Pelo menos um dominante para cada um dos genes aí eu encontro. Então, nesses 9 aqui, ó, eu encontro. Deixa eu apagar bem aqui para perder o raciocínio de vocês, ó. Porque é nesse sentido aqui, ó. Sempre nesse sentido eu vou encontrar 9 indivíduos com pelo menos um alelo dominante para cada. Eu vou ter 3 com pelo menos um dominante para o primeiro, apenas. Então, ó, 3 com pelo menos um dominante para o primeiro e 2 recessivos para o segundo. Eu vou ter também 3 com um dominante para o segundo. 3 com pelo menos um dominante para o segundo e um com todos os alelos recessivos. Apenas um aqui, ó, com todos os alelos recessivos. Então, esses 3 aqui tem pelo menos um dominante para o primeiro e esses aqui tem pelo menos um dominante para o segundo. E 9 tem pelo menos um dominante para cada gene. E um vai ser completamente recessivo. Então, na segunda lei de Mendel, a probabilidade, a proporção fenotípica esperada é de 9 para 3 para 3 para 1. Sempre no cruzamento entre o duplo heterozigótico, a proporção esperada vai ser a mesma. Senhora, mas e se eu tivesse aqui 2 iguais? Então, não precisaria eu colocar isso aqui, ó. Tá bom? Porque não ia aparecer, ia ser só A dominante e B dominante e A recessivo com B dominante. Então, eu iria excluir 2 casinhas aí, ó. E assim por diante eu iria fazer com os demais. Vamos fazer um aqui para vocês verem. Rapidinho aqui. Se fosse assim, A dominante, B dominante, um A recessivo e B dominante. Então aqui, ó. 2 elevado a 0 igual a 1. Qual é a combinação? A dominante, B dominante. Aqui, 2 elevado a 1 igual a 2. Qual é a combinação? A dominante, B, A, B dominante, A recessivo e B dominante. E aí, então, ó, faço um quadro aqui pequenininho. Todos fossem assim era bom, né? Ó, aqui eu só tenho 1. E ali eu tenho 2 combinações. E aí eu só combino, ó. A dominante, B dominante, B dominante. A dominante, A recessivo, B dominante, B dominante. Encontraria 2 combinações. Ok? Então, nós vamos passar agora para o nosso estudo sobre a introdução a grupos sanguíneos. Então, continuando aí, como a gente vai trabalhar com mais de um par de alelos, nós vamos iniciar por esse primeiro de par de alelos aqui do grupo sanguíneo, que é o sistema ABO. Esse sistema ABO, como a gente já observou, ele representado por alelos múltiplos. Ou seja, eu tenho 3 alelos que, combinando entre si, vão determinar qual é o grupo sanguíneo.
Esse sistema sanguíneo aqui, ele foi descoberto principalmente após as necessidades de transfusões sanguíneas, aonde observou-se o processo de coagulação sanguínea, do sangue coalhar, coagular. Então, observou-se que realmente existia algum fator presente no grupo sanguíneo, presente no sangue, que determinaria a rejeição daquele sangue, a produção de anticorpos, né? A gente vai ver bastante o nome do Landesteiner. Então, o que aconteceu? Nesse sistema BO, eu tenho 3 alelos, alelo múltiplo assim como a gente viu lá no caso dos coelhos. Quem são esses alelos? Imaglutinina A, observe que eu tenho um I maiúsculo, ó. Eu tenho um I maiúsculo, representando o grupo A, o fator A. Eu tenho o B, do mesmo jeito, ó, I dominante, B, e eu tenho o I recessivo. Gente, entre o alelo A e o alelo B, existe uma relação chamada de codominância. O que seria a codominância? Quando eu tenho a presença dos dois, os dois se manifestam, a característica dos dois se manifestam. Quando a gente estudou lá no cruzamento do Azão, Azinho, nós vimos que a característica do dominante se manifestava, certo? Ali a gente chama de dominância incompleta, aonde eu tenho o indivíduo heterozigótico e se manifesta a característica do alelo dominante apenas. Nesse caso aqui, da codominância, os dois têm a mesma manifestação, mesmo valor, digamos assim. Eu tenho o A, eu tenho o B, ou seja, qual característica eu vou manifestar? A e B. Os dois se manifestam. Então, eu vou ter a manifestação da característica dos dois. Isso eu chamo de codominância. Então, no grupo sanguíneo, apesar de eu ter 3, eu tenho uma relação de hierarquia entre eles. A e B são codominantes. Sempre que tiver os dois juntos, eu tenho tanto A quanto B. Ou seja, eu tenho A e B. Agora, sempre que eu tiver a presença de um desses alelos dominantes com um alelo recessivo, então é dominância incompleta. Quem é que se manifesta? O alelo dominante. Então, no grupo sanguíneo, eu tenho aqui o I dominante A, o I dominante B e o I recessivo. Imaglutinina A, B e nenhuma. Seria o alelo recessivo. Tanto que a gente chama, né, sistema ABO. Na verdade, esse O representaria um zero. Por que zero? Porque não tem nem o fator A e nem o fator B. Ou seja, não tem nenhum dos dois fatores presentes na hemácia. Não tem nenhuma das substâncias ali chamadas de aglutinogênio presente na hemácia. Que é o que nós vamos ver agora. Então, se uma pessoa é do grupo A, significa que na hemácia dela, tá aqui ó, na hemácia ela tem na sua membrana substâncias que determinam o fator A. Então, se eu sou do grupo A, eu tenho na minha hemácia o fator A. Se eu sou do grupo B, eu tenho na minha hemácia o fator B. Se eu sou do grupo AB, então eu tenho nas minhas hemácias tanto o fator A quanto o fator B. E se eu for do grupo O, lembra que eu falei zero? Por que zero? Porque não vou ter nem o fator A e nem o fator B. Então, se eu sou do grupo A, eu tenho o fator A. Se eu sou do grupo B, eu tenho o fator B. Se eu sou do grupo AB, eu tenho o fator A e o fator B. Se eu sou do grupo O, eu não tenho nenhum. Então, o que eu tenho na minha hemácia é aquilo que é natural para mim. Quando eu recebo sangue de um outro tipo sanguíneo, aquele outro tipo sanguíneo ele é estranho ao meu organismo. E meu organismo tende a ser estimulado a produzir anticorpos contra aquele fator. Como assim? Se eu sou do grupo A, então eu reconheço apenas o fator A. Se eu entro em contato com o grupo B, o que eu vou produzir? Anticorpos contra o fator B, que vai possibilitar ou, na verdade, fazer com que aconteça o processo que nós chamamos de coagulação sanguínea. O sangue vai coagular, aquele sangue ele vai coalhar. Então, o anti-B é o anticorpo produzido e ele vai estar presente no plasma sanguíneo. O fator, que é o aglutinogênio, está presente na hemácia, enquanto o anticorpo, que é a aglutinina, vai estar presente no plasma sanguíneo. Então, eu sigo o mesmo raciocínio para os demais. Se eu sou do grupo A,
eu tenho o fator A, reconheço o grupo A, reconheço o fator A e produzo anticorpos contra o B. Se eu sou do grupo B, então eu reconheço o fator B e produzo anticorpos contra o A. Se eu sou do grupo AB, então eu tenho tanto A quanto B. Reconheço os dois. Se eu reconheço os dois, o meu corpo não vai ser estimulado a produzir anticorpos contra eles. Por quê? Porque o meu corpo já reconhece tanto A quanto B como sendo natural. E o grupo O, como ele não produz, ele não tem na sua hemácia nem o A nem o B, ele não reconhece nenhum. Se nenhum deles é natural para mim, eles são estranhos, eles são antígenos. Isso vai fazer o quê? Porque uma pessoa do grupo O produz anticorpos tanto contra o A como contra o B. Então, o que determina quem vai herdar quais alélos, ou quem determina qual vai ser o grupo sanguíneo? São os alélos também, o gene. Observe aqui, uma pessoa para ser do grupo A, ela tem que ter 2 dominantes para A, ou um dominante e um recessivo. Para a pessoa ser do grupo B, ela tem que ter 2 dominantes para B, ou um dominante para B e um recessivo. Pessoa para ser do grupo AB, ela tem que ter um para A e um para B, já que eles são codominantes, manifesta A e B. A pessoa para ser do grupo O, ela tem que ter os 2 alelos recessivos, que não determina a produção nem do fator A e nem do fator B. Então, essa relação aqui é o genótipo dos grupos AB, AB e O. Quando eu observo isso aqui, como eu falei para vocês, em relação a ter o fator E a produzir anticorpos, eu venho aquela relação lá de doação sanguínea. Lembre-se que eu estou falando apenas do grupo ABO. Não estou me referindo ao fator RH para saber se é positivo ou negativo. Também influencia na coagulação sanguínea. Então, se eu sou positivo, eu tenho fator RH. Se eu sou negativo, eu não tenho fator RH. Então, uma pessoa negativa, ao receber sangue de um positivo, vai produzir anticorpos contra o fator RH, que provoca a coagulação sanguínea também. Então, agora nós estamos falando apenas de sistema ABO. Então, vamos falar da doação apenas desse sistema. O grupo O, ele pode doar para O e pode receber de O. Ele pode doar para A, ele pode doar para B e pode doar também para AB. O A, ele doa e recebe de A, recebe de O e doa também para AB. O B é a mesma coisa, o B doa para B, doa para B. Recebe de B e recebe de O. O AB, ele doa para AB e recebe de AB, de A, de B e de O. Por isso que a gente costuma falar que o O é doador universal. Ele doa para O, ele doa para A, ele doa para B e doa para B. Por que que não tem nenhum problema? Porque o O não tem nenhum aglutinogênio. Então, não tem por que o AB produzir anticorpos contra ele, já que aquele fator não existe. E o AB é considerado recebedor universal, porque ele recebe de O, de A, de B e de AB. Por quê? Como ele tem os 2 fatores, ele não produz anticorpos contra nenhum deles. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com cruzamentos envolvendo o grupo sanguíneo e também o fator RH. Anotem o que acharem necessário e as dúvidas vocês já sabem, é só me perguntar.